Gravando. Queda da nono ano, revisão, P2, primeiro trimestre, capítulo B1 e capítulo B2, tá? História. Não. Queda da monarquia. Então nós tínhamos ali Dom Pedro II como o imperador do Brasil. Como que o império de Dom Pedro II ele cai? Vai cair por conta de um golpe militar. Esse golpe militar ele vai ser resultado, primeiro, os militares eles não receberam prestígio suficiente durante as guerras. Então os militares auxiliaram bastante em guerras que o Brasil ele travou e os militares queriam maiores representações políticas e isso não aconteceu. Os republicanos eles queriam que o Brasil deixasse de ser uma monarquia imperial e fosse uma república. A maioria dos países latinos já eram repúblicas. Os Estados Unidos, que era o maior modelo americano, já era uma república com um presidente. E o Brasil, um dos últimos países republicanos a serem exercidos aqui, tipo no continente americano. Fora que os burgueses acabaram também perdendo uma isenção no que se refere ali à abolição da escravidão. Então, ocorreu uma abolição da escravidão, os burgueses ficaram sem trabalhadores gratuitos e não foram indenizados. Eles queriam uma indenização de Dom Pedro II por conta da perda dos escravos africanos. A igreja, constantemente também Dom Pedro II, ele fazia interferências na igreja. E a igreja fazia também interferências na política. Então, os republicanos, eles queriam um estado laico, onde que a igreja ficasse somente cuidando das coisas que foram assim, religiosas e a política somente fosse voltada para as coisas que forem politicamente. Somente, entendeu, né? Separação. Estado, Estado, igreja, igreja. Estado laico. Isso é separação. Próximo. Processo pacífico. Dom Pedro II, ele acabou sendo expulso do Brasil e isso foi um processo pacífico. Por quê? Ele não tinha os militares ao seu lado, ele não tinha a igreja ao seu lado, ele não tinha a população do seu lado, então ele não tinha os burgueses também ao seu lado, ele não tinha ninguém para poder lutar por ele. Então esse golpe militar exercido por Marechal Deodoro da Fonseca foi um processo pacífico. Dom Pedro II, ele nem se mobilizou para poder travar uma guerra contra os militares, senão ele ia travar uma guerra sozinho. Para não morrer, acabou aceitando esse golpe militar e saiu do Brasil. Marechal Deodoro, ele institui então o Brasil uma república onde que os presidentes eles iriam ser exercidos por meio de voto. Mas Marechal Deodoro não passou por este processo, então nós chamamos esse governo de Marechal Deodoro da Fonseca como um governo provisório, porque ele não era eleito pelo povo, mas sim ele foi somente ali presidente do Brasil pela liderança no golpe de Estado. Floriano Peixoto foi o seu vice, que após a queda de Marechal Deodoro da Fonseca, após a sua renúncia, Floriano Peixoto é quem assume a presidência do Brasil. Era para ter sido feito uma eleição novamente e isso também não ocorreu. Por isso nós chamamos de governo provisório. Democracia. Existia de fato uma democracia no Brasil? Não, porque quem é que poderia fazer o seu voto, né, exercer essa democracia? Né? Aí a Ana Luísa ela vai contribuir agora com essa parte. Quem poderia votar no Brasil era somente os alfabetizados, homens acima de 21 anos? Exato. Parabéns, fantástica, maravilhosa, né? Então, quem que poderia exercer a democracia? Quem que poderia votar? Quem poderia participar da política? Tá? A Ana Luísa aqui ela já falou tudo sobre. E qual que é o principal impacto dessa democracia que de fato não existia? Quem é que fazia a maior parte da população? Quem compõe a maior parte da população? A maior parte da população era os camponeses, os trabalhadores, tá? As pessoas, vamos dizer assim, comuns. Então, o Brasil, ele era feito a sua política, não era feito para o povo, era feito somente para os burgueses. Então, a política, a democracia, a criação de leis, ela favorecia somente a burguesia. A população comum, que era a maior parte, ela não era representada. E lembrando, mulher e escravo nem era agente na política durante este período. Prosseguindo. Política do encilhamento. O principal motivo da queda de Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil, ocorreu por conta da política do encilhamento. Para poder desenvolver as indústrias,
Marechal Deodoro da Fonseca ele saiu espalhando empréstimo financeiro para todas as pessoas que queriam criar suas empresas. Muitos não pagaram esses empréstimos e surgiram também muitas indústrias fakes, indústrias fantasmas. Então muitas pessoas elas forjavam documentos onde que iriam ali criar seus projetos industriais, só que eram documentos falsos. Só tinham o objetivo de pegar empréstimo financeiro do governo central e não pagavam esses empréstimos. Isso levou a uma quebra econômica gigantesca do Brasil, levando a um processo de inflação, as coisas se tornando muito caras e a moeda brasileira se tornando mega desvalorizada. Próximo tópico, federalismo. Nós temos ali a criação do federalismo. Federalismo é quando existia uma maior autonomia para as federações, ou seja, para os estados. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, estado da Bahia, Pernambuco. Então, os estados, ou seja, as federações, elas tinham maior autonomia para poder ali, administrar aquilo que produziam economicamente. E isso acabou levando uma supremacia para dois estados. O estado de São Paulo, até hoje considerado como o coração econômico do país, e o estado de Minas Gerais, que é o segundo mais populoso. No estado de Minas Gerais, eles produziam muito leite. No estado de São Paulo, tá, eles tinham uma política muito forte, uma economia muito forte no que se refere à produção cafeeira. Tá, considerado também como ouro negro. Após o Brasil se tornar independente e após a queda do ouro, nós temos aqui a criação de uma economia cafeeira. E o estado de São Paulo tem um destaque na produção do café. Nós entramos então num período que é chamado de política do café com leite. Então o federalismo ele acabou fortalecendo o café do estado de São Paulo e o leite do estado de Minas Gerais. E a presidência ela ficava alterando entre São Paulo e Minas Gerais. Dificilmente, algumas vezes, um presidente era eleito de um outro estado. Geralmente, presidentes eram eleitos do estado de São Paulo, presidentes eram eleitos do estado de Minas Gerais. Ficavam alterando ali no poder por conta de serem mais fortes na economia e terem um poder mega influenciador, onde nós vimos aí no próximo tópico. As eleições no Brasil eram extremamente falhas, tá? Sumiam constantemente com urnas de eleições. Existia também ali, até teve um exercício do livro que vocês fizeram, que utilizavam documentos de pessoas que até eram falecidas, pessoas que já tinham morrido, para que pudessem aumentar o número de eleitos da federação representante, seja de Minas Gerais, seja do estado de São Paulo. Então existia ali uma falcatrua gigantesca no processo eleitoral, onde que nós entramos aqui neste tópico, que é o voto de cabresto. O voto de cabresto nada mais era do que pessoas mega influentes dentro do território nacional do estado de São Paulo e de Minas Gerais acabavam forçando pessoas que deviam favores ou pessoas que estavam abaixo, submissos, seja por método de trabalho, a votarem no seu partido político. Então, o voto de cabresto era quando pessoas influentes acabavam forçando pessoas abaixo da sua submissão a votarem no partido respectivo. Nós temos ali depois o próximo tópico, que é a política da degola. Muitos representantes políticos acabavam não assumindo cargos por conta de não estarem alinhados ao partido político vigente, tá? Então, um exemplo, vamos supor que existia o partido político dos representantes da economia cafeeira, onde que um representante político ele foi eleito, mas tinha ali ideais diferentes da política do café. Ele não assumia o seu cargo político porque não fazia parte ali do representante que estava no poder. Então isso era chamado de política da degola. Muitos não assumiam cargos políticos por não estarem alinhados à presidência da República. E lembrando que o presidente que fosse eleito, vamos supor que o presidente foi eleito representante do estado de São Paulo, iria ser criado leis e políticas que favorecessem o próprio estado,
foi eleito um presidente de Minas Gerais que fazia ali parte da política do leite. Então, políticas e leis iriam ser criadas para poder favorecer a economia local. Então, uma coisa estava aliada com o outro no que se refere à presidência da República. E nós finalizamos por aqui a nossa revisão.